Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Vamos abrir em 2 Crônicas. Silvério, eis que te digo, põe-te de pé, teu descanso é no céu. Vem me abençoar aqui, meu irmão. 2 Crônicas 7:14. É um texto muito conhecido, muito pregado, muito cantado. Tenho certeza que você já cantou, já profetizou, já orou esse texto. A gente vai olhar para ele com um pouco mais de cuidado hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. Diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Pode ir para o 15. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Amém? É um texto que eu tenho certeza que você está familiarizado com ele. E esse texto acontece um pouco depois do nosso texto, né? Do texto base desse ano, que é o ano do derramar do Espírito Santo. Acontece a inauguração do Templo de Salomão, um feito grandioso para Salomão. Salomão tinha acabado de se tornar rei, construir o templo era desejo do seu pai Davi, mas Deus falou para Davi: você está com a mãozinha muito sujinha de sangue, você era muito nervosinho, estressadinho, então eu vou deixar para o seu filho construir, não vai ser você, vai ser o seu filho. Mas Davi, sabendo que Salomão era inexperiente, arrumou tudo, preparou tudo para que Salomão pudesse concluir, para que Salomão pudesse dar início à construção do templo, recursos, planejamento. E Salomão, então, coloca esse plano em diante, o povo traz voluntariamente seus recursos, e há uma abundância, uma generosidade, um mover de unidade do povo, para ver a palavra do seu rei, do seu profeta, se cumprindo. E Salomão, e aí acontece isso que o texto diz: vendo descer o fogo e a glória do Senhor. Ali naquele momento, eles se curvam com o rosto em terra e cantam porque Ele é bom e o seu amor, sua benignidade dura para sempre. E aí Salomão vai orar. Lá no capítulo anterior, no versículo 29, 28, na verdade, Salomão vai fazer a oração de dedicação do templo. Ele se coloca, em oração ao Senhor, e uma das coisas que ele ora, lá no versículo 26, 6:26, quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para esse lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel teu povo, ensina-lhes o caminho certo. No 28 ele fala: quando houver fome ou praga no país, gafanhotos, quando inimigos sitiarem a cidade, e uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, ouve dos céus, perdoa o teu povo. E aí depois Deus fala com Salomão. Deus responde à oração de Salomão. E ele diz isso que a gente leu: olha, se eu fechar os céus e não houver chuva, e ordenar que os gafanhotos consumam a terra, se houver peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí, vamos observar esse texto com detalhes. Primeira condição que Deus dá é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem nós somos? Nós somos esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Não, ele não estava dizendo para o ímpio
que o ímpio deveria se humilhar, clamar e orar. Ele estava dizendo para o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Ainda que venha a crise, ainda que venha gafanhoto para consumir a terra, ainda que haja peste entre o povo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não chova, ainda que haja inflação, ainda que o mercado esteja muito caro, ainda que eu esteja desempregado, ainda que haja escassez, você é povo de Deus. Você é dele. A crise não muda a tua identidade. A crise, as dores, as lutas não mudam quem você é. Você é povo de Deus. Nós não estamos largados. Nós somos dele. A Bíblia fala sobre nós que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia também diz lá no Salmo 94 que o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. E você pode mergulhar nesse rio, meu irmão. A crise, as dores, as lutas e até mesmo o pecado. Porque aqui diz que a peste, né, o céu fechado, eram consequência do pecado do povo. Nem o pecado muda a tua identidade. Você é filho de Deus. Você tem um Deus a quem clamar, a quem pedir socorro, a quem olhar, a quem clamar, a quem buscar na hora da angústia. E aí Deus continua. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O caldo começa a engrossar aqui um pouquinho, né? Até o povo estava bom. E aí Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Poxa, mas eu não sou nação santa. Eu não sou sacerdócio real. Eu não sou geração eleita. Hoje eu sou legal pra caramba. E aí agora está dizendo que eu tenho que me humilhar? E a Bíblia diz, às vezes a gente canta ou fala esse versículo um pouco errado. A gente diz assim: os que forem humilhados serão exaltados. Mas o que a Bíblia diz em Mateus 23:12, que Jesus diz é que pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lá em 2 Samuel diz: salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Lá em Filipenses, Paulo nos exorta também. Diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade nessa parte da humilhação. Mas a Bíblia diz que o Senhor rejeita os soberbos. E muitas vezes a gente vê a mão do Senhor resistindo a coisas que a gente tem clamado, a coisas que a gente tem pedido, coisas lícitas. Mas a mão do Senhor nos resistindo, porque está faltando humilhação. Porque nós precisamos nos humilhar. Lá em Tiago ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Ele não estava falando aqui para ímpio, não. Ele estava falando para o povo de Deus, para os convertidos. E ele diz: limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque, amados, a gente tem muita facilidade de apontar o pecado do outro, de chorar o pecado do outro. Mas às vezes a gente tem muita dificuldade de chorar pelas nossas misérias, de chorar pelos nossos pecados.
E a gente precisa aprender a se humilhar diante da mão do Senhor. Eu sempre falo isso quando eu estou dando aula na EBD, quando a gente está falando de vida de oração, né? Vida com Deus. Desconfia da vida de oração de alguém que é muito, sabe, muito cheio de si. Porque não tem como você estar na presença do Senhor, se humilhando, orando, se quebrantando, e o Senhor não jogar luz nas tuas trevas. E o Senhor não jogar luz no teu pecado. E o Senhor não jogar luz e dizer, olha, aqui eu quero tocar, aqui eu quero mexer, aqui eu quero transformar, aqui eu quero que você melhore, aqui eu quero que você cresça, aqui você precisa se parecer mais comigo. Não tem como. Nós precisamos aprender a nos humilhar na presença do Senhor. E aí Deus continua e fala, e orar e buscar a minha face. E eu acho interessante que Deus separa as duas coisas. Orar e buscar a minha face, porque elas podem parecer a mesma coisa, mas não necessariamente são a mesma coisa. O que é orar? Orar é uma aproximação nossa de Deus, por meio de palavras, de pensamentos, em particular ou em público. E a Bíblia diz, né, dá vários exemplos. Se a gente olhar os Salmos, a gente vê que uma oração, ela inclui uma confissão, ela inclui adoração, ela inclui comunhão, ela inclui gratidão a Deus, ela inclui uma petição pessoal, né, algo que eu preciso, ela inclui intercessão pelos outros. Se a gente olhar bem os Salmos, a gente vai ver tudo isso nas orações dos salmistas. E para ser atendida, a Bíblia fala que a oração quer purificação, requer fé, requer vida em união com Cristo, requer submissão à vontade de Deus, requer direção do Espírito Santo, requer perdão, requer relacionamento correto com as pessoas. Na própria oração que Jesus ensinou, ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem, a quem está nos devendo. Então, eu ter a minha oração respondida depende também do meu bom relacionamento com os meus irmãos. Quem nunca falou para o marido aquele versículo que diz que as orações não passam do teto, porque o marido não está tratando bem a esposa? Quando o Lívio, eu peço alguma coisa para ele e não dá, enfim, não tem como. Aí eu sempre boto a pilha, né? Falei, depois ora, a oração não passa do teto, sabe por quê? Sempre faz uma chantagemzinha. Existem condições para as nossas orações serem atendidas. Mas a oração é essencialmente falar com Deus. E Jesus nos deu um exemplo de uma vida de oração. E Ele nos ensinou a ter uma vida de oração. Frequentemente Ele deixava a multidão e se retirava para orar, para buscar direção de Deus, para buscar fortalecimento. Ele nos ensinou um modelo de oração que é o Pai Nosso. Só que a oração é uma via de mão dupla. A oração é um deleite também nosso em Deus. Nós tendo prazer na presença de Deus e Deus tendo prazer em nós. Prazer em nos ouvir. Prazer em nos ver, nos humilhando, dependendo dEle. Dizendo para Ele o que nós precisamos, porque isso é reconhecer que Ele é todo-poderoso e Ele pode nos dar. E aí ele fala, e orar e buscar a minha face. Porque, queridos, orar pode ser para buscar a face, mas também pode ser algo mecânico. Jesus dá o exemplo dos fariseus, né? Quando ele manda a gente entrar no nosso quarto, que o Pai que vem em secreto nos recompensará. Ele dá o exemplo dos fariseus que oravam para aparecer, que oravam para se mostrar. E verbalizavam isso na oração, né? Obrigada a Deus, porque não sou como tal pecador. A oração pode se tornar uma coisa mecânica se você faz como uma obrigação, como uma disciplina que você tem que cumprir, porque você é crente. Você é crente, você tem que orar. Você é crente, você tem que ler a Bíblia. Você é crente, você tem que jejuar. Quando na verdade o Senhor quer que nós busquemos a face dEle. Sabe, prazer na presença do Senhor. Prazer de estar sentado aos pés do teu Pai. Esse acesso à presença do Pai custou muito caro. Custou o sangue de Jesus vertido na cruz.
E quantas vezes nós tratamos isso como mais uma tarefa no nosso dia? Ai, acordei, vou orar logo para me livrar. Eu vou ler logo a Bíblia logo cedo para me livrar. E é um momento em que nós deveríamos estar tendo prazer na presença do Senhor, em buscar a face dEle, em curtir a presença do nosso Pai. De modo que Jesus é mais importante do que os sinais que Ele pode fazer, do que as coisas que Ele pode me dar. Buscar a face do Senhor. Se a gente for olhar lá em Êxodo 33, Moisés está lá, no monte buscando direção de Deus, e Deus fala, sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito, eu vou te guiar, você vai para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, mas eu não vou com vocês não, tá? Eu vou mandar um anjo, porque vocês são um povo muito rebelde, muito obstinado, e se eu for junto, é capaz da minha glória esmagar vocês. Então eu não vou não, eu vou mandar um anjo. Muitos de nós aqui já estaríamos satisfeitos. Tá ótimo, Deus, um anjo, tá top, valeu mesmo. Vai ser muito útil. É verdade ou não é, gente? Às vezes o pastor está pregando e ele fala assim, eu estou vendo um anjo com uma espada na mão, eu estou vendo um anjo entregando uma cesta, entregando uma bênção, e é um glória a Deus, aleluia, um falar em línguas, um negócio louco. E aí ele fala assim, Jesus está aqui. Amém. Glória a Deus. A gente muito facilmente se empolga mais com os sinais, com as maravilhas, com os anjos, do que com o próprio Jesus, do que com a própria presença de Deus. E aí Moisés vai orar e fala, Senhor, não, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. Eu quero a tua presença. A tua presença é mais importante. Não me serve anjo, não me serve sinal, não me serve relâmpago, não me serve nada. Me serve só a tua presença. Conhecer na intimidade. A Bíblia diz que Moisés conversava com Deus. Deus conversava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. O Senhor tem segredos para revelar para nós, mas Ele não vai revelar segredos para conhecidos, para ficantes. Ele só vai revelar os seus segredos para os seus amigos. E aí, o versículo continua. Deus falou, se vocês se humilharem e orarem e buscarem a minha face e se converterem dos seus maus caminhos. Lembrando que ele está falando do povo de Deus. E sabe, se vocês olharem, se nós olharmos, estudarmos as histórias dos avivamentos, tanto na Bíblia como na história pós-bíblica, nunca houve um avivamento sem que houvesse antes quebrantamento e arrependimento. Se nós olharmos para o próprio avivamento de Atos 2, que foi profetizado lá em Joel, ele diz que o povo deveria se arrepender primeiro, para que então houvesse o avivamento. Se a gente não estiver humilhado na presença do Senhor, se a gente não estiver atento à presença, ao deleite na presença do Pai, a gente muito facilmente entra no automático e troca um legalismo por outro. Não o legalismo da lei, daquelas regras rígidas de antigamente, mas a gente entra na pilha de achar que a nossa performance é suficiente. Tem até um nome para isso. É DTM, Deísmo Terapêutico Moralista o nome. É um falso evangelho que substitui o evangelho real. Por quê? Deus está lá em cima, Ele me abençoa, Ele é a fonte primária das minhas bênçãos, mas Ele é gerenciável. A gente substitui o arrependimento, a necessidade de arrependimento, por uma necessidade de cura interior, por exemplo. E não é que a cura interior não seja importante, não é que você saber que você é amado é importante, não é isso. Mas se isso substitui a necessidade de haver um arrependimento, a gente está vivendo um outro evangelho. Qual é a mensagem da Bíblia? Arrependei-vos e crede no evangelho. A gente não pode tirar
a necessidade de arrependimento e de conversão da jogada. Sabe, quando as coisas começam a dar errado, aí a gente pensa assim, porque a gente seguiu um monte de regra para dar certo. Aí começa a dar errado. Aí a gente fala assim, não, peraí, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus, eu vou. Só que o eu não pode santificar o próprio eu. Só o Espírito Santo, só Jesus pode te santificar. O eu não pode santificar o próprio eu. A gente não pode tirar Jesus dessa equação. A tua performance não vai ser capaz de produzir santidade em você, porque quem nos santifica é Jesus. Quando eu era líder de jovens, eu ouvi muito esse testemunho de meninas ou meninos que queriam namorar fora, né, com pessoas que não eram cristãs. E aí dizia assim, ele é muito bonzinho, ele é trabalhador, ele me trata bem, ele obedece bem a mãe, ele obedece o pai, ele, poxa, só falta Jesus. Como assim só falta Jesus? Jesus é um detalhe? Se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Porque não é a nossa performance que comprou a nossa entrada no céu. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz. Se falta Jesus, falta tudo, meu irmão. E sabe, não é uma questão de dar certo. Não é uma questão de que você vai namorar em santidade para dar certo. Você vai namorar em santidade, você vai cumprir os princípios bíblicos, porque Deus é santo. E a Bíblia diz, sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. Não é fórmula mágica para dar certo, mas é a consciência de que eu fui justificado, eu fui comprado por um alto preço, e Jesus gera em mim o seu caráter, a sua vida, para que eu possa glorificar o nome dele. Ele não é um detalhe. Cumprir regra não é cristianismo. Cristianismo é cruz, é Jesus. E a gente não pode se converter dos nossos maus caminhos se a gente tirar Jesus da jogada. E aí a gente fala assim, onde foi que eu errei? Em tudo. Errou em tudo, nasci errado. Em pecado nasci, em pecado me concebeu minha mãe, como diz o salmista. Lá em Romanos o apóstolo Paulo fala, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há nenhum justo, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Porque a nossa performance não pode comprar o que só o sangue de Jesus pode comprar. Quando Deus dá todas aquelas regras para Israel, e a lei não foi abolida na cruz, a lei foi cumprida, porque a lei é boa, a lei aponta para Deus, a lei aponta para o caráter, para a santidade de Deus, para a glória de Deus. O que Jesus fez foi trocar o pacto, foi trocar a aliança. E esse cumprir de regras, cumprir da lei, visava atrair o nosso coração para Jesus. Porque quando você olha para as regras, para todas aquelas leis, a única conclusão que você chega é, eu não consigo cumprir isso. Eu não dou conta de fazer tudo isso aqui. Não tem como. Quando Jesus vai para a cruz, o que ele está dizendo para a gente não é que a gente é lindo, bonito, cheiroso, importante. O que ele está dizendo para a gente é, você é tão pecador que sangue de bode não dá conta de lavar os teus pecados. Sangue de cordeiro não dá conta de lavar os teus pecados. Só o sangue do Filho Santo de Deus pode nos lavar dos nossos pecados. E sabe, querido, a gente se frustra. Se a gente quiser ser santo, tirando Jesus da jogada, a gente se frustra. Porque não tem como. Um eu caído não pode santificar o próprio eu caído. E às vezes por vergonha, a gente não vai a Jesus. A gente quer dar um jeitinho de fazer e de acontecer sem ir a Jesus. Porque a gente se acha indigno de estar na presença dele.
Mas o que te faz ser digno de estar na presença do Pai é justamente o sangue de Jesus sobre você. É por isso que você pode entrar na presença. É por isso que você pode clamar, dizer: Senhor, me ajuda, lava-me, eu me arrependo, eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Certeza que vocês também já ouviram isso de alguém, ou talvez vocês já falaram isso. Primeiro eu vou me consertar, depois eu vou me batizar. Primeiro eu vou resolver isso aqui da minha vida, depois eu vou para Jesus. Que a gente não aguenta não ser o centro. Só que foi o sangue de Jesus que nos deu livre acesso ao Pai. E é por causa de Jesus que nós podemos nos arrepender. A mensagem que prepara o caminho para Jesus é justamente a mensagem de João Batista, que fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus diz, né, João está pregando no deserto, e ele está pregando essa mensagem de arrependimento, arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí os saduceus e fariseus vinham se batizar com João. Aí João, muito delicado, que era uma pessoa meiga, né, João Batista, meigo, raça de víboras, quem vos induziu da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a promessa que foi cumprida em Atos 2 foi profetizada lá em Joel. E Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele tem grande beneficência. Talvez pintaram um Jesus malvadão para você. Um Deus malvadão que está assim, ó, procurando um detalhezinho da sua vida. Ali ele pecou, para arrasar com ele. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, tem grande beneficência. Porque Ele sabe que nós somos pecadores. E o sangue de Jesus nos garantiu que nós podemos ir à presença de Deus. E a gente não pode cair nessa pilha de achar que o evangelho é performance. Que se eu não adultero, que se eu não roubo, se eu não minto, se eu não mato, está tudo sob controle. Porque Jesus quer nos tocar por inteiro. Ele quer transformar a nossa natureza, não só a nossa performance. E sabe, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias, se você entrar em oração, se você se deleitar na presença do Senhor, o Senhor vai te mostrar algo. Porque nós somos pecadores. O Senhor vai te mostrar algo. A Bíblia diz que aquilo que sabemos que temos que fazer e não fazemos também é pecado. E o Senhor, quando estamos na presença dEle, Ele com amor, Ele nos mostra e fala: filho, deixa eu tocar aqui, deixa eu mexer aqui, deixa eu curar aqui, deixa eu te fazer romper nessa área. Mas nós precisamos nos humilhar e orar e buscar a sua face e nos arrepender verdadeiramente. Sabe, de nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de achar que não temos pecado, nos arrepender de achar que a nossa performance moral compra a santidade, de achar que, de banalizar a presença de Jesus, de tratar a presença de Jesus como algo comum, de banalizar esse acesso à presença do Pai, que nos custou o sangue do Filho. Nós precisamos nos arrepender também como nação. Quantos aqui já ouviram que Deus tem promessas de um avivamento para o Brasil? Tem sido profetizado isso ao longo dos anos. Desde que eu me entendo por crente, lá no início dos anos 2000, quando houve um avivamento no Brasil.
Tem sido profetizado que o Senhor tem um avivamento para o Brasil, que o Brasil é um celeiro de missionários, que do Brasil sairá um avivamento nos últimos dias. E nós precisamos nos arrepender como nação também dos nossos pecados, para que venha o avivamento. Nesses últimos dias temos ouvido o nosso apóstolo falar que Deus tem um avivamento para o Projeto Vida Nova, que Deus tem o Projeto Vida Nova como uma carta na manga para esse avivamento no Brasil. E se nós quisermos fazer parte disso, como pregou o pastor, se nós quisermos fazer parte do grupo que está vivendo de fato o avivamento, não está observando nem está questionando, mas está vivendo o avivamento, nós precisamos nos arrepender. O nosso arrependimento por si só, ele não produz o avivamento. O avivamento é Deus quem dá. Quando o povo estava reunido lá em Atos, eles estavam obedecendo, eles estavam orando, e a Bíblia diz que de repente veio um som como um vento impetuoso e línguas como de fogo repartidas sobre eles. Aliás, que cena, né? Deus é muito criativo. A cena deve ter sido meio aterrorizante, assim. De repente um som, daqui a pouco língua de fogo, e cada um falando numa língua. É Deus quem dá o avivamento. Mas se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos, nós experimentaremos um avivamento. Um avivamento pessoal. E também, quem sabe, um avivamento como nação brasileira. Um avivamento que o Senhor vai enviar cumprindo a sua promessa. Que ao longo dos anos tem usado muitos profetas, muitas pessoas diferentes para profetizar um avivamento nessa nação. E eu quero que o Senhor me encontre. Eu quero ser parte desse avivamento. Eu quero estar disposta a me humilhar, a orar, a me deleitar na presença do Senhor, a buscar a sua face e a deixar que Ele jogue luz nos meus pecados e me mostre onde eu preciso me arrepender. Queria te convidar a ficar de pé. Nós não podemos produzir um avivamento, mas nós podemos estar prontos para quando o Senhor decidir que é o de repente no Brasil. Quando é o de repente para o Projeto Vida Nova. O Ministério de Música pode subir. Eu creio que esse é um chamado para todos nós. Um chamado ao arrependimento, um chamado à oração, um chamado à humilhação diante da presença do Senhor. Que coisa boa é saber que nós temos Jesus. Você imagina você chegar para Deus com os teus pecados todos na mão. Dizer assim, Senhor, olha aqui. Meus pecados aqui, ó. Sem o sangue de Jesus te cobrindo. Era fogo na certa. Mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. É por causa de Jesus que nós podemos ir à presença do Senhor. É por causa de Jesus que nós podemos nos humilhar na presença do Senhor. É por causa de Jesus que nós temos livre acesso ao Pai. E podemos andar em novidade de vida. E podemos experimentar o cumprimento das suas promessas. E podemos viver de cabeça erguida. Porque nós temos Jesus que nos justifica. Amém.